Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça, estou aqui para uma aula de cidadania e civismo e hoje falando sobre humildade, justiça e honestidade. Então, desde já, pegue a sua caneta, o seu lápis, faça suas anotações no caderno. Tire suas dúvidas durante essa aula, aprofunde esses conhecimentos e, com certeza, nós vamos pensar valores e possibilidades éticas que vão ajudar a gente a viver melhor, a viver de uma forma mais saudável e por isso nós precisamos refletir sobre essas questões. E por isso é tão importante pararmos nesse momento para pensar um pouquinho. Honestidade, justiça e humildade. O que isso tem a ver, por exemplo, com a nossa disciplina? Ou até mesmo, o que isso tem a ver com a minha vida cotidiana? Vamos perceber então os objetivos dessa aula. Analisar a relevância da aplicação dos valores de humildade, justiça e honestidade e suas implicações práticas para a construção de uma sociedade mais democrática. Então, estudantes, nós estamos aqui percebendo noções, valores que vão nos ajudar a construir uma sociedade mais democrática, na qual nós tenhamos instituições mais fortes, que nós tenhamos condutas mais assertivas e que façam com que a democracia seja respeitada e que a democracia de fato aconteça no nosso país. Então, o que são valores? Será que eu estou falando de dinheiro aqui? Talvez, mas valores tem a ver com o quê? O que vem na sua cabeça quando você pensa o que são valores? Quais são os valores que são importantes para a preservação de um contexto democrático na sociedade em que vivemos? Ou seja, não é somente pensar os meus próprios valores, mas quais valores são importantes para o convívio social. Então, de antemão, só para a gente ter uma noção de valores, é aquilo que você carrega como noção do certo e do errado, aquilo que faz com que você perceba o mundo e defenda essa questão de forma aprofundada e realize conforme as suas percepções. Agora, existem valores que são mais sociais, que envolvem a coletividade e esses sim devem ser respeitados para que nós possamos ter de fato uma democracia na prática no nosso país e em qualquer lugar que estivermos. Então, aqui tem um texto que vai nos ajudar a pensar essa questão. Quando reflete-se a condição dos valores na sociedade, deve-se levar em consideração os aspectos morais que formam tal sociedade e também os desafios encarados por cada cidadão nesse mesmo contexto. Ou seja, quando eu estou falando de valores, eu estou falando de moralidade, ou seja, daquilo que entende-se por bem e por mal, por certo e por errado. E levemos em consideração que aquilo que talvez seja bom para mim, às vezes não é bom para você. Num contexto individual, no qual a gente não precise, por exemplo, interferir na vida do outro, tudo bem. Agora, na sociedade, será que o tempo todo é assim? Não, né? Nós precisamos observar que existem outras pessoas ao nosso redor e os valores que são importantes para a construção de uma boa convivência são exatamente esses valores democráticos que nos ajudam a viver bem em sociedade. Então, nós vamos fazer uma pausa agora para realizar uma atividade. Faça uma lista de valores importantes para uma boa convivência em sociedade. Então, você vai escrever agora um conjuntinho de valores, uma listinha que faça com que a gente entenda que a convivência social consegue ser exercida através desses valores. Escreva aí no seu caderno e daqui a pouco eu volto com uma resposta.
Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Eu coloquei aqui uma pequena listinha. Eu coloquei 3 valores que eu acredito que sejam importantes para o convívio democrático numa sociedade. Eu coloquei honestidade, coloquei compreensão e consciência coletiva. Quais foram os valores que você colocou? O norteador dessa resposta é justamente você pensar, isso é bom para mim ou é bom para o coletivo, para todas as pessoas? Esses valores estão presentes na sociedade e é necessário a gente percebê-los de tal forma a pensar, será que eles são os melhores valores para serem aplicados em sociedade? Será que eles de fato nos ajudam a conduzir uma consciência para a democracia, uma consciência coletiva de todas as pessoas? Esses valores ajudam? Então, por exemplo, eu coloquei honestidade porque assim a gente consegue cumprir as leis, assim a gente tem a sinceridade nas nossas relações, então a gente vai acabar respeitando um ao outro. A compreensão, muitas vezes, existem casos de exceção, existem opiniões diferentes, existem formas diferentes de vida dentro de uma sociedade. Então é necessário compreender. E também consciência de coletividade. O que significa isso? Significa pensar de forma coletiva. Lembrar que, por mais que eu tenha minha individualidade, devo cuidar dela, também existe toda uma convivência social da qual eu preciso, é necessário que eu tenha um pensamento mais voltado para as outras pessoas e eu estando no meio delas, é claro, por isso coletividade. Então, eu coloquei aqui uma árvore cheia de valores diferentes. Então aqui tem coragem, amizade, respeito, excelência, enfim, determinação. Tem muitos valores que são encontrados na nossa sociedade. Quais são os valores, por exemplo, que vão nos ajudar a conviver melhor? A ter uma vida mais saudável ou até mesmo a perceber o mundo da melhor forma possível? São vários valores e nessa aula em específico foram escolhidos 3 valores para que a gente pense essa realidade. Vamos pensar então a humildade, a honestidade, enfim, nós vamos pensar formas dentro desses valores para nos ajudar a alcançar um contexto democrático, a alcançar uma melhor forma de viver. Então, nós paramos e percebemos que, quando nós falamos de valores, qual é a área que nós estamos estruturando? A ética e a moral. Enquanto a ética é uma reflexão, é parar para pensar a melhor forma de vivermos e de estarmos numa determinada sociedade, a moralidade recai, então, sobre os códigos de conduta, sobre a melhor forma de vivermos no sentido estrito e, principalmente, quando envolve-se a nossa interioridade. Enquanto na ética, que é uma área geral e reflexiva, nós estamos, de fato, refletindo sobre a melhor forma de conduta, quando nós observamos a moral, já estamos na aplicação daquilo que se entende por certo e por errado. Por isso que é tão importante percebermos, então, que existem formas de julgar essas relações. E aí, por isso, nós recaímos sobre a ideia de juízo de realidade e juízo de valor. Juízo de realidade é a nossa capacidade de julgar os fatos como eles são. Ou seja, se está claro, se está escuro, se está frio, se está calor. E juízo de valor é a minha interpretação individual sobre uma determinada realidade. Ou seja, eu gosto ou não gosto? Isso é bom ou mal para mim? Ou seja, tem mais relação com a minha subjetividade. Então, fazendo uma pausa agora, para a gente aprofundar esses conhecimentos, vem aqui uma pergunta a vocês. Os valores presentes em uma sociedade, letra A, produzem o contexto das relações de causa e efeito na natureza? Letra B, são preceitos morais seguidos pelos seres humanos? Ou letra C, não podem ser atestados como verdade? Qual é a resposta mais adequada? Marque ela, que daqui a pouco eu volto e mostro a correta a vocês.
Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? A correta é a letra B, são preceitos morais seguidos pelos seres humanos. Ou seja, quando nós falamos dos valores que seguimos numa sociedade, daqueles conceitos mais profundamente presentes nas nossas condutas diárias, nós estamos falando de moralidade, ou seja, daquilo que a nossa sociedade entende como correto ou como incorreto, daquilo que de fato nós percebemos que devemos ou não fazer. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, humildade. O que você entende por humildade? Muitas vezes essa expressão ela é usada de forma até equivocada, né? A gente às vezes vai colocar uma condição de pobreza de alguém, a gente chama de humildade. Na verdade, né, humildade tem muito mais a ver com uma questão de caráter, ou seja, com uma forma, uma personalidade, um jeito de ser, uma forma de sentir-se e localizar-se no mundo. E a humildade tem muito a ver com, justamente, reconhecer as incapacidades e também reconhecer-se dentro de um meio coletivo. Esse conceito tem origem no cristianismo, ou seja, ele é oriundo de um horizonte religioso, mas que, por estar tão presente na nossa sociedade, se tornou mais cultural do que propriamente do ambiente religioso. Então, nós temos uma relevância muito forte influenciada por esse conceito e nós percebemos a relevância desse valor na nossa sociedade quando nós pensamos, por exemplo, quando eu estou diante de uma determinada situação em que, por exemplo, vamos dizer que eu tenha mais dinheiro do que outra pessoa, por que é importante ter humildade? Significaria que eu não me posicionaria como uma pessoa diferente daquela por conta da minha condição financeira, da minha condição social, do título que eu carrego ou até mesmo da posição que eu ocupo nessa sociedade. Por isso que é tão importante esse conceito, esse valor humildade. Ele é conflitante com a noção de individualismo e narcisismo. Ou seja, quando eu reconheço o valor da humildade e pratico ela, eu fujo, por exemplo, desse extremo que é o individualismo, no qual eu coloco as minhas necessidades ou desejos acima de todas as outras pessoas, independentemente da consequência que isso cause. Por isso que, para um convívio social pacífico, né, nós tenhamos uma coesão social, é tão importante levar em consideração que, a partir do momento que eu denoto humildade, eu me posiciono de tal forma que eu levo em consideração a vida das outras pessoas. Ou seja, eu considero a existência do outro assim como a minha. E aí eu fujo tanto do narcisismo quanto do individualismo. O narcisismo, então, nós estamos falando de uma relação do eu com o eu. Ou seja, quando eu tenho uma relação com o espelho, vamos dizer assim, no qual eu olho para a minha própria imagem ou para a minha própria identidade e coloco ela acima de qualquer coisa, independentemente dos prejuízos que isso possa causar às outras pessoas. Por isso que, parando agora um momento para a gente refletir sobre essa questão, vamos olhar aqui para esse valor da humildade. A humildade pode ser entendida, letra A, como a capacidade de reconhecer as próprias limitações como ser humano. Letra B, soberba diante do inesperado. Ou letra C, capacidade de crítica do ser humano. Então, marque a alternativa que você acha mais coerente, que daqui a pouco eu volto e mostro a alternativa correta.
Então, estudante, quando se fala de humildade, o que você marcou aí como alternativa correta? Essa letra A está bem mais coerente. Como capacidade de reconhecer as próprias limitações como ser humano, nós reconhecemos a humildade, porque aí nós nos posicionamos diante das outras pessoas também como seres que têm capacidades e incapacidades. É o reconhecimento da nossa própria existência como ser humano. Então a humildade é necessária nesse nível. E agora nós vamos falar de honestidade. Às vezes é tão difícil ser honesto, né? Porque nós pensamos nas consequências de falar a verdade ou até mesmo de assumir as coisas ruins que vão acontecer por conta das nossas escolhas. Então, desde já, honestidade é aquele valor que vai levar a gente a usar a verdade como um princípio norteador das nossas ações. Isso é muito importante para o convívio social, dado que nós vamos, em algum momento, talvez mentir, talvez faltar com a verdade, omitir alguma coisa. Mas lembremos, quando isso for prejudicar alguém, será que de fato não é melhor preservar a honestidade? Então, se eu, em algum momento, vou precisar usar a honestidade para beneficiar o convívio social, será que não é legal a gente usar isso o tempo todo? É difícil, eu sei que é difícil, mas a honestidade é justamente algo que vai nos permitir viver da melhor forma possível, né? E se vocês olharem, por exemplo, para a história da humanidade, para a nossa história brasileira, existe, por exemplo, um ditado popular que diz o seguinte: é melhor uma mentira, uma verdade contada uma vez do que uma mentira repetida várias vezes que te faz sofrer várias vezes. Eu nem sei se isso de fato é um ditado popular, mas eu sei que na história assim da minha família eu sempre ouvi isso. Por quê? Porque às vezes a gente percebe assim, bom, eu vou contar a verdade sobre um fato. Eu vou, por exemplo, ficar de castigo por conta de alguma coisa errada que eu fiz. Bom, se eu mentisse, talvez eu naquele momento eu não iria cumprir aquele castigo. Porém, a partir do momento que viesse à tona que além daquela coisa errada que eu tinha feito anteriormente, eu também menti, eu ia ter 2 problemas para lidar, ou seja, até mesmo 2 punições para arcar. Ou seja, isso não só na minha família. Perceba, por exemplo, que as nossas instituições, por exemplo, se você for os nossos códigos, né, como a Constituição, os códigos em volta da Constituição Federal e todas as leis no Brasil, elas têm esse agravante. Se você mente para a justiça, a sua pena pode crescer substancialmente. Então, perceba, é importante, então, é um conceito que nós encontramos até mesmo no sistema jurídico brasileiro, que nos preserva, ou seja, ter honestidade, mesmo diante de um fato equivocado que nós cometemos, é importantíssimo para que nós possamos conviver da melhor forma possível. E com certeza, isso também nos ajuda a perceber a nossa vida da melhor forma possível. Então, o que nos ajuda a honestidade? Nos ajuda a seguir as leis, combate injustiças e também é uma característica que parte da nossa individualidade, ou seja, é necessário que eu seja honesto e pratique a honestidade e preserve esse conceito, e isso vai ser aplicado à coletividade necessariamente. Porque quando eu estou falando de honestidade, eu estou me referindo, num primeiro momento, à relação com o outro. Então, por isso é tão importante ser honesto comigo mesmo e com as outras pessoas. Quando eu consigo levar em consideração a honestidade enquanto uma prática coletiva, vai aparecer necessariamente a justiça, ou seja, aquela forma de entregar para o outro a melhor forma de vida possível. O justo sendo aplicado para cada pessoa vai necessitar da honestidade. Então, nós vamos parar um pouquinho aqui, fazer uma atividade que vai nos garantir o aprofundamento dessas questões. Descreva como humildade e honestidade podem contribuir para uma melhor convivência entre os cidadãos da sua realidade. Levando em consideração que o termo justiça tem a ver com isso, né? E aplicar a justiça tem muito a ver com a humildade e a honestidade. Então, pegue aí o caderno, seu lápis, sua caneta, faça suas anotações agora, descreva como a humildade
e a honestidade podem nos ajudar a melhor conviver e assim alcançar uma vida mais justa, tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você gosta e também toda a humanidade no contexto geral, consequência da nossa ação individual, ok? Escreva aí que daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou para essa questão? Você levou em consideração a honestidade, a justiça e a humildade? Então, vamos ver uma possível resposta, ok? A humildade e a honestidade auxiliam a convivência, pois promovem o respeito com as outras pessoas que convivem no mesmo espaço. E a partir do momento que eu tenho respeito à dignidade do outro, que eu consigo perceber a vida das pessoas ao nosso redor, consigo, por exemplo, levar em consideração a vida do outro, eu respeito ele. E por isso que a justiça acaba aparecendo num contexto em que não só politicamente eu consigo exercer isso, ou seja, no convívio social, mas também no meu espaço individual, até mesmo na sua relação com você mesmo. Eu consigo, através desses conceitos, desses valores, uma aplicação que nos leva a ter uma vida mais consonante, que nós conseguimos aplicar melhor a democracia e também, assim, nós consigamos alcançar um melhor convívio na nossa sociedade. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Valores e preceitos morais, nós vimos que isso está presente dentro da reflexão ética. Também vimos a importância social da humildade e a relação entre justiça e honestidade. Aqui estão algumas referências da aula de hoje. Fica aqui o meu agradecimento a cada um que participou dessa aula. Lembre-se que você pode aprofundar esses conceitos, também tirar dúvidas com seu professor e no momento oportuno nos vemos numa próxima aula. Até breve!